Professor, o que o senhor acha que a gente pode fazer para acabar com o racismo? Bom, o racismo ele é um problema estrutural, né? O racismo estrutura a nossa sociedade. Então, para acabar com o racismo é necessário mexer nas estruturas. Aqui no Brasil, por exemplo, tem acontecido algumas ações, né, que estão fazendo com que as pessoas tomem consciência do problema e que o Estado faça algumas ações no sentido de tentar acabar com o preconceito e com a discriminação. Sim. Por exemplo, a gente tem as políticas de cotas, a gente tem uma valorização, né, da cultura negra, né, principalmente nos aspectos artísticos e culturais. Essas são ações assim que não vão acabar com o racismo, mas elas dão um grande passo, né, no sentido que a sociedade perceba a importância que a cultura e a tradição da população negra do Brasil ela tem. Sim. E o que a gente pode fazer, professor, para acabar com a intolerância religiosa que tem sobre a religião dos negros? Bom, com relação à intolerância religiosa, é muito triste quando a gente fala isso, né? Porque quando a gente fala em religião, a gente fala na nossa relação com o sagrado, né? E é muito diferente as formas como as sociedades elas se expressam ao longo dos anos, né? Os orientais se expressam de um jeito, os europeus se expressam de outro jeito, né? Os negros, né, se expressam de um jeito, as populações originárias aqui da América se expressam de outra maneira. Né? A gente aqui no Brasil tem uma tradição que é uma tradição colonialista, né, de colônia. Nós somos colonizados por um pensamento europeu. E esse pensamento europeu, ele também é um pensamento religioso. Né? As religiões cristãs, por exemplo, vieram para a América e foram para a África junto com os colonizadores. Né? E carregaram junto consigo toda a violência do processo civilizatório europeu. Então isso é um reflexo muito importante assim na forma como as pessoas se manifestam hoje. Para acabar com isso, né, é necessário que a gente fortaleça as religiões de matriz africana, que a gente respeite as tradições, né, no nosso caso aqui, ameríndias, né, e que a gente entenda que a religião é um sentimento coletivo, né, de grupos sociais, que das mais variadas formas elas têm a sua liberdade de expressão. E essa liberdade ela tem sido negada, principalmente aqui no Brasil, quando a gente vê assim muita manifestação, né, de intolerância étnica, de intolerância racial e, no caso da pergunta, de intolerância religiosa. Eu acho que valorizar e respeitar essas manifestações, né, do sentimento sagrado que os indivíduos e as sociedades carregam por si é o mínimo que a gente pode exigir. Ok, professor. Eu conversei aqui com o professor Paulo Sérgio, aqui do Colégio Liberato. Muito obrigado, professor, pelas suas respostas, né, referente às nossas perguntas. E vamos, né, levar essa mensagem para as outras pessoas. Ok? Obrigadão. Também deu certo? Quanto tempo deu?